Olá a todos, eu sou a Jéssica Juliane Furtado Santos, sou bióloga e nutricionista pela Universidade Federal do Pará, com mestrado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal Rural da Amazônia. Vou apresentar agora o meu trabalho intitulado Diversidade e Uso de Plantas Medicinais das Feiras e Mercados da Região Metropolitana de Belém do Pará, Brasil. Bom, os vegetais, de modo geral, apresentam diversas utilidades para a humanidade. Dentre essas utilidades está o uso medicinal. E esse uso medicinal está presente tanto em populações tradicionais como também nos centros urbanos, especialmente na região amazônica, onde existe a maior diversidade de plantas. Nesse contexto, as feiras e mercados populares amazônicos apresentam importante papel na comercialização de plantas medicinais, além de estabelecer também relações econômicas, englobar relações socioculturais e produtos da sociobiodiversidade. Diante disso, o objetivo do trabalho foi realizar um levantamento das plantas medicinais comercializadas em feiras livres e mercados públicos da região metropolitana de Belém do Pará, bem como identificar a procedência e o uso terapêutico das espécies. Em relação ao material e métodos, a amostra abrangeu 25 vendedores de plantas medicinais que estavam localizados em 15 estabelecimentos, englobando os municípios de Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Isabel do Pará. As informações coletadas abrangeram nomes populares, parte da planta utilizada, uso terapêutico e origem das plantas. Os dados coletados foram a partir de entrevistas semi-estruturadas, onde todos os entrevistados assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, e a análise dos dados foi realizada de forma quantitativa e qualitativa. E a identificação das espécies foi realizada por meio de comparação com a literatura científica, assim como também por comparação com as essicatas, no caso das plantas que foram coletadas. No que se refere aos resultados, foi registrada a ocorrência de 167 espécies, que foram distribuídas em 69 famílias botânicas. As famílias Fabaceae e Asterácea foram as famílias mais representativas, onde Fabaceae apresentou 20 espécies e Asterácea 17 espécies. Tal resultado também foi relatado em outros estudos com plantas medicinais em feiras e mercados. A maior diversidade de espécies foi encontrada no município de Ananindeua. As ilhas e os municípios do estado são os principais locais de origem das plantas comercializadas. Contudo, algumas plantas são originárias de outros estados das regiões Nordeste, Sudeste e Sul. Em relação ao uso terapêutico, a maioria das espécies é destinada ao tratamento de doenças do aparelho digestivo, no caso 55 espécies, e também doenças infecciosas e parasitárias, que foram 20 espécies. Tal resultado também foi relatado em outros trabalhos com plantas medicinais. As partes das plantas mais utilizadas de forma medicinal foram as folhas e as cascas das árvores, as cascas do caule, tal qual em outras pesquisas também com plantas medicinais em feiras e mercados. Então, perante a importância dessas plantas, é necessário, portanto, medidas e programas de conservação dessas espécies, tanto as oriundas do extrativismo quanto as oriundas do cultivo, para assim garantir o uso sustentável dessas plantas. Diante do exposto, é possível afirmar que as feiras e mercados da região metropolitana de Belém abrigam uma grande riqueza de plantas medicinais que manifestam um relevante conhecimento tradicional associado ao uso terapêutico dessas plantas, e esse conhecimento pode ser importante para subsidiar a política de saúde por meio da valorização dos vegetais medicinais, contribuindo assim para a promoção da saúde da população amazônica consumidora. Essas foram as referências utilizadas. Obrigada.